debater nesse projeto, no projeto Ágora, para justamente a gente mudar esse olhar que a gente tem sobre política. Aí o projeto foi legal, durou bastante tempo, mas por vários motivos, né, chegando no final do ano, a gente foi se desarticulando e tal, e não voltamos esse ano para continuar o projeto, mas ele está aí, a ideia dele está voltando, né. E aí, como é época de eleições, eu falei, não, gente, pelo menos nesse período a gente tem que trazer o debate. Então, acho que a maior lição das jornadas de junho é que agora as pessoas discutem política, pro bem ou pro mal, né? Porque antes você falava, vamos discutir política? Coisa chata, não, eu não gosto de política, não quero saber e tal. Hoje as pessoas meio que falam, não gosto de política, mas acho que a gente tem que discutir. Porque começamos a perceber que se a gente não discute política, a nossa vida não muda nunca, né? Então é importante, acaba que a gente percebe isso, né? A política define quase tudo na nossa vida, são as relações políticas, né? E quando a gente fala de partido político, por exemplo, o que a gente está falando na verdade? Porque apesar de a gente ter essas coisas estranhas no Brasil, de coligações, de legendas que não se combinam, né? A ideia de um partido, no sentido leninista, pegando meu xará, é a organização de uma classe para a luta política. Então, é uma classe que se organiza, ou seja, um grupo de pessoas com ideias, para fazer uma luta para que aquelas ideias que elas têm sejam realizadas, concretizadas, né, na prática. Seria essa a ideia. Então, no caso, a classe trabalhadora se reunir para fazer o enfrentamento e reivindicar, não sei, vamos pegar um movimento social, melhorias na moradia, reivindicar a habitação, né? O MTST, que é o movimento que faz isso, não é um partido político, mas ele faz uma luta política. E aí a gente pode colocar como partido nesse sentido de organização, né? Da classe trabalhadora organizada. Isso é muito importante. Então a ideia é discutir um pouco todas essas questões que vocês viram, é um leque amplo, né? Dá para discutir muita coisa. E aí um recorte também da questão feminista, por ser uma questão que eu gosto, milito, né, há muito tempo, e porque também não dá para a gente separar, né? A gente tem essa tradição nossa do conhecimento ser separado, né? Vocês estudam disciplinas separadas, não é? Tudo é separado na nossa vida. Matemática, física, química, filosofia, sociologia, história, a gente separa tudo, mas vira e mexe a gente percebe como elas dialogam. Mesmo as disciplinas mais distantes, mesmo matemática e filosofia. Se a gente vai pensar, os primeiros filósofos, eles eram matemáticos, né? Então essas coisas estão sempre em diálogo. Então, apesar de eu falar do movimento feminista, eu não consigo entender a situação da mulher e do homem na sociedade sem entender toda a estrutura social, né? Então, são conjuntos de coisas que estão aí postas na nossa realidade, que a gente separa, mas que, na verdade, trabalham sempre em conjunto, principalmente na hora de dominar. A gente sofre muitas consequências dessa dominação, mas como a gente separa para analisar, a gente não percebe que elas estão o tempo todo junto, dominando a gente, né? Às vezes eu empolgo, gente. E eu pareço narradora de futebol, sabe, na rádio. Aí vocês pedem para eu desacelerar, eu dou uma respirada, prometo que eu acalmo. Senão eu empolgo.